Então, irmãos, abra a palavra de Deus aí em Juízes, livro de Juízes, capítulo 6. A gente vai começar lendo do primeiro versículo, tá bom? Até chegar no tema, que é o versículo que os irmãos escolheram. Vamos passar um pouquinho só disso. Aproveitando que hoje a gente estava pela manhã comemorando o dia da Bíblia, né? Então vamos ler a Bíblia hoje, né? Vamos ler mais um pouquinho do que a gente está acostumado, né? Normalmente a gente lê um texto menor, mas hoje vamos ler um texto um pouquinho mais longo. Então, Juízes 6, do versículo 1 em diante, que diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até que chegaram a Gaza. E não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem, profeta, aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus fala ou não fala?
Amém, glória a Deus. Então, ore mais uma vez ao Senhor. Fale com Ele. Deus, continue falando ao meu coração. Pai, preciso ouvir a sua voz. Converse com o Senhor neste momento. Deus eterno, Deus santo, em o nome de Jesus, mais uma vez nós elevamos os nossos pensamentos a Ti. Pai, a palavra é Tua. A Tua palavra tem poder. A Tua palavra, Deus, revela a Tua grandeza. A Tua palavra revela quem Tu és. E nesta hora, Pai, nós pedimos a Ti, pedimos ao Teu Espírito que habita em nós, fale aos nossos corações, fale, Pai, ao coração da Tua igreja. Pai, agora em nome de Jesus pedimos a Ti, Pai, todo impedimento, Senhor, todo embaraço, Pai, toda trava nos ouvidos, Pai amado, toda a distração, Pai, todo impedimento que caia por terra agora em nome de Jesus, que haja, Senhor, liberdade para a proclamação da Tua palavra neste lugar. Ó Deus, fala a cada coração nesta noite, faça o Teu querer, faça a Tua vontade em nossos corações. É o que nós pedimos, Senhor, e Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, no contexto aqui dessa história, o texto começa dizendo que os filhos de Israel se afastaram do Senhor. Os filhos de Israel passaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eles tinham passado 40 anos de bonança, 40 anos de refrigério. Mas nesses 40 anos, irmãos, quando eles estão em paz, aos pouquinhos, eles foram se afastando do Senhor. Quando as coisas estão muito fáceis, né? Quando tudo está indo muito tranquilo, quando tudo está fluindo em nossas vidas, chega um momento que dá a impressão que a gente não precisa mais do Senhor. Estamos trabalhando, estamos indo bem no nosso trabalho, está todo mundo saudável, e as coisas estão indo de vento em popa. Aí daqui a pouco a gente fala assim, hoje não vou à igreja não, porque está tudo muito bom, vou domingo que vem. Hoje não vou na igreja não, vou no shopping, dar um passeio para desfrutar um pouquinho, descansar um pouquinho, eu preciso descansar. Aí deixa de vir à igreja. Aí, irmãos, a gente vai incluindo coisas na nossa rotina, porque está tudo indo muito bem, está tudo em paz, né? Só que à medida que a gente começa a se afastar do Senhor, à medida que a gente vai tirando Deus do lugar de primazia em nossas vidas, à medida que a gente vai se afastando do Senhor, a gente vai enfraquecendo espiritualmente. Não acontece de uma hora para outra, eu estou forte, estou firme, estou caminhando, e de repente eu caio espiritualmente. Não, é aos pouquinhos. Hoje eu vou orar menos do que orei ontem. Hoje vou ler menos as escrituras do que eu li no ano passado. Aí vai embora, irmãos. Aí daqui a pouco, quando você começa a perceber, as lutas começam a aparecer na sua vida. As tribulações começam a chegar. Só que quando elas vêm, você não tem força para suportar. Por quê? Porque você enfraqueceu espiritualmente. Aí quando Deus permite que o nosso adversário venha nos provar, nós não temos força suficiente para resisti-lo. Isso aconteceu com o povo de Deus, 40 anos em paz, mas 40 anos foram aos pouquinhos se afastando do Senhor, até que um dia o Senhor permitiu que os seus inimigos, que os midianitas se levantassem contra ele, como instrumento de disciplina para o povo de Deus. Amém? Quantos sabem que o inimigo muitas vezes tem sido usado como instrumento para nos fazer voltar de volta para a posição que não deveríamos ter saído? Vocês já pensaram nisso? Tem uma passagem em Coríntios que o apóstolo Paulo fala assim, uma pessoa havia pecado, e ele fala assim, olha, vamos deixar que entregá-los a Satanás para que ele seja disciplinado. O apóstolo fala por 2 vezes isso, para que a carne dele sofra, que a carne dele seja destruída, mas que a alma se salve. Às vezes, queridos, a gente pensa que o nosso inimigo, ele tem poder de chegar e atuar na nossa vida a seu bel prazer. Não, claro que não, porque nós temos um Deus poderoso, o nosso Deus está acima dele.
Nosso Deus reina sobre todo o universo, Ele tem todo o poder, tem toda a autoridade, mas há momentos em nossas vidas que Ele vai permitir que Ele nos toque, para que a gente volte de volta para a presença dEle. Isso acontece, não uma vez, duas, mas de vez em quando a gente vê isso acontecer na história dos personagens bíblicos, e a gente também vê isso acontecer nas nossas histórias, nas histórias de pessoas conhecidas nossas, e às vezes até conosco. Então, diz a palavra ali, aqui em Juízes, que eles se afastaram do Senhor. Então Deus permitiu que os midianitas chegassem para afligi-los, para oprimi-los. E começaram a oprimir tanto, irmãos, que os israelitas começaram a construir casa em cavernas para ficarem escondidos dos midianitas. À medida que os midianitas vinham sobre eles, o medo e o pavor vinha sobre eles também. À medida que aquele povo vinha chegando, irmãos, era um povo numeroso. Não era só os midianitas, havia também os amalequitas e o outro povo do Oriente. A palavra de Deus vai dizer aqui que havia aproximadamente 130 mil homens de guerra que estavam vindo contra o povo de Deus, que era apenas 32 mil aqui nesse caso. Era um povo muito grande. Eles vinham como gafanhoto. Os irmãos começavam a plantava trigo, plantava uva, mas antes de colher, aqueles homens já estavam chegando e destruindo tudo. De modo que eles tinham que malhar o trigo às escondidas. Por isso que ele estava malhando o trigo no lagar. Porque eles estavam malhando ali, porque tem aquela expressão que diz olho no padre, olho na missa, né? Ele estava ali malhando o trigo, mas ao mesmo tempo vigiando, porque o inimigo estava à espreita. Então eles plantavam, colhiam e tentavam esconder a sua colheita para que não fosse roubado. Isso, queridos, durante 7 anos. 7 anos de sofrimento, 7 anos de dor, 7 anos sendo humilhado pelos seus inimigos. E à medida que o tempo ia passando, o medo e a opressão ia aumentando entre eles. 2/3 da população de Israel estava sofrendo de pavor e medo. O medo tomou conta daquela população do povo de Israel. O assombro estava sobre eles. Quando eles ouviam falar que os midianitas e os amalequitas estavam chegando, o desespero era geral, irmãos. E era um medo paralisante, era um medo aterrorizante. Mas Deus estava trabalhando. E diz a palavra também que, à medida que os midianitas avançavam, à medida que os midianitas chegavam até a terra de Israel, e não deixando que eles prosperassem nas plantações, eles começaram a destruir tudo que havia ali na cidade. De modo que o povo de Deus empobreceu. A miséria chegou na terra de Israel. E, queridos, tudo por causa da desobediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós estamos dentro da vontade do Senhor, as coisas vão bem, irmãos. Mas quando nós nos afastamos, nos tornamos presas fáceis na mão do nosso adversário. Mas o povo, irmãos, quando viu que a aflição era muito grande, quando a tribulação tinha aumentado, quando eles perceberam que não sabia mais como reagir e o que fazer, a única coisa que eles lembraram de fazer foi que, depois disso tudo, depois que eles viram a sua cidade destruída, depois que o pânico tomou conta, depois que a destruição foi destruída, eles começaram a clamar ao Senhor. Começaram a gritar: Senhor, nos socorre.
Senhor, nós estamos em apuro. E mais do que isso, eles começaram a falar, onde está o Senhor que nos livrou da terra do Egito, como contaram nossos pais falaram que o Senhor vinha com maravilhas e proeza e livrou eles do Egito, mas nós estamos aqui em desespero. E eles clamaram mesmo, clamaram com vontade. E o nosso Deus, que é um Deus misericordioso, o nosso Deus que tem compaixão do seu povo, ao ouvir o clamor do povo de Israel, ele envia um profeta para eles. E o profeta, quando chegou em Israel, ele lembra o povo das maravilhas do Senhor. O profeta diz para eles assim, olha, o Senhor fez vocês saírem do Egito. O Senhor livrou vocês da mão de Faraó com mãos fortes, mãos poderosas. O Senhor abriu o Mar Vermelho. O exército de Faraó, quando foi atravessar o Mar Vermelho, eles morreram afogados, mas o povo de Deus passou a pé enxuto. Então, o profeta começa a lembrá-los das maravilhas do Senhor, e depois o profeta lembra a eles o seguinte, olha, o Senhor deu esta terra para vocês, e o Senhor falou para vocês que vocês não temessem aos deuses dos amorreus. O Senhor falou para que vocês fossem fortes, o Senhor falou para que vocês perseverassem, o Senhor falou para que vocês permanecessem em sua palavra, em sua vontade, em seus mandamentos, em seus estatutos. Mas vocês não deram ouvido. Então, quando o povo começou a clamar, Deus trouxe a resposta. Deus falou com eles, olha, vocês estão nesta situação, porque vocês abandonaram ao Senhor. Então, irmãos, é perigoso a gente trocar Deus por qualquer coisa. É verdade que todos nós temos que trabalhar, todos nós temos famílias, todos nós temos tantas coisas para fazer, mas o Senhor precisa estar no lugar certo, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do universo. Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos fortalece. Ele é aquele que nos dá o ar para respirar, irmãos. Isso não é pouca coisa, não. Uma vez atendi um senhor, ele morava aqui perto da escola, aquela escola municipal ali, na entrada do Baçu, Castelo Branco. Ele morava num casarão ali, um casarão bonito. E era um homem que tinha fazenda, era um homem que tinha várias lojas, foi delegado. O cara era um cara muito próspero. E atendi ele um tempo. Um dia passei na rua dele, encontrei com a esposa dele, eu falei, olha, como está o doutor fulano de tal? Ela, meu filho, ele faleceu tem um mês. Eu perguntei, mas o que houve? Olha, ele teve uma doença no pulmão, foi para São Paulo, chegando lá os médicos fizeram de tudo e falaram para ele que, para ele viver, ele ia precisar de um aparelho para poder respirar o resto da vida dele. Como ele era um homem de muita ação, ele falou para o médico, se era para viver daquele jeito, ele preferia morrer, e ele morreu. Tinha pulmão, mas não conseguia respirar, irmãos. Então, quem dá o fôlego de vida é nosso Deus. Ele é quem nos sustenta. Então, agradeça a Deus, porque você está respirando, você tem força para trabalhar, você tem força para fazer tantas coisas, mas use essa força também para servir ao Senhor. Coloque Ele em primeiro lugar da sua vida. Porque se a gente não fizer isto, queridos, nós estamos perdendo tempo. Então o profeta fala, olha, vocês estão desta maneira, porque vocês não estão dando ouvido à voz do Senhor. E pior, irmãos, quando a gente não dá ouvido à voz do Senhor, nós nos tornamos presas, nos tornamos vulneráveis a ouvir outras vozes que não é a do Senhor. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós rejeitamos ao Senhor, a gente vai ouvir outras vozes, e muitas vezes a gente vai deixar de ouvir a voz do Senhor para ouvir as vozes dos demônios, doutrinas de demônios, ensinamentos malignos.
ensinamento que vem das trevas. Aí a gente não consegue entender porque tem pessoas acreditando em tantas coisas terríveis. Há pessoas defendendo tantas ideologias que vão na contramão da palavra de Deus e elas acham que estão certas, elas acham que a palavra de Deus foi escrita errada, elas acham que a palavra de Deus tem que ser rasgada, e elas ouvem isso em vários lugares, ouvem nas televisões, ouvem nas mídias, ouvem nas faculdades, vão ouvindo, olha, a Bíblia precisa ser reescrita, porque estão dando ouvidos a ensinos malignos, ensinos de demônios. Isso. Só que quando você abraça a mentira, você vai defender a mentira como se fosse verdade. Se você quiser entender o que estou te falando, leia Romanos capítulo 1, não vou ler aqui agora não, porque aqueles que rejeitam a verdade, Deus vai deixá-los para que o espírito de engano domine a sua vida. Isso é sério. Houve um rei que estava numa batalha e chama os profetas começam a profetizar, vai para essa batalha, vocês vão vencer. Aí o rei acha assim, um dos reis fala assim, puxa, mas tem alguma coisa estranha, todo mundo está profetizando favorável, não tem mais nenhum profeta aqui, tem umzinho que eu não gosto de chamar ele não, porque só profetiza contra mim. E chamaram o profeta Micaías, ele foi. Como ele conhecia o rei, na entrada os servos do rei falaram assim, olha, está todo mundo profetizando que o rei vai vencer, então faz igual e está tudo certo. Então ele chegou lá, olha rei, pode ir para a batalha, você vai vencer. Aí ele fala, até quando você vai ficar mentindo para mim? Fale a verdade. Aí ele falou a verdade, olha, eu vejo o povo de Israel perambulando, espalhado, como ovelhas sem pastor. E quando ele dá essa visão, irmãos, ele fala que ele teve uma visão dos céus. E estava Deus reunido com os anjos. E aparece um espírito maligno lá. Aí Deus fala assim, a quem enviarei? Quem será um espírito de engano? A quem enviarei para convencer o rei Acabe? Aí uma voz fala, eu. Aí o Senhor fala, o que você vai fazer lá? Eu serei um espírito de engano na boca dos profetas. Um espírito de engano atingiu Israel, porque eles não deram ouvido à voz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, tome cuidado, muito cuidado com o que você está ouvindo. Pode ter PhD, irmãos, pode ter doutorado. Se você quer ouvir realmente a voz de Deus, fale com ele, Deus, eu quero ouvir a sua voz, ele vai falar, porque ele fala aos nossos corações, irmãos. Lá na Palestina está tendo aquela guerra, não está tendo? Mas há poucos dias, 200 pessoas sonharam com Jesus ao mesmo tempo, e elas estão procurando Jesus lá. Quem faz isso? Deus falou com eles. 200 pessoas sonharam na mesma noite com Jesus, dizendo, ele é o único caminho até Alá. E aquelas pessoas ficaram desesperadas, querendo conhecer esse Jesus que elas não conhecem. Então, fique atento, Deus quer falar contigo, Deus tem falado conosco. Mas, irmãos, a oração e o clamor do povo de Deus fez com que Deus levantasse ali um general, um juiz, um guerreiro, para que pudesse libertá-los da opressão dos midianitas. Quando aquele povo começou a clamar, Deus enviou um profeta, o profeta falou, olha, vocês estão assim por isso, por isso, por isso. Mas aí Deus não parou, então, o anjo do Senhor, no versículo 11, diz que chegou até Gideão, assentou-se debaixo do carvalho, e ficou olhando para Gideão, malhando trigo ali no lagar. E o anjo do Senhor fala com ele assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Tem uma tradução que diz assim, o Senhor é contigo, valente guerreiro. Mas, irmãos, ele estava ali, nem ele mesmo acreditava nele. Mas Deus, quando olha para mim, quando Deus olha para você, Ele não olha como homem. Ele sabe que está lá dentro do seu coração. De repente, as pessoas estão olhando para você, falam assim, essa pessoa
não é pessoa apropriada para isso ou para aquilo. Mas Deus sabe o que está dentro do seu coração. Deus sabe quem é você. Embora muitas vezes você olhando para você mesmo, você fala assim, puxa, eu sou incapaz de realizar isso, eu sou incapaz de fazer tal coisa, eu não me vejo em tal situação, porque eu não vejo em mim atributos para isso. Mas Deus, que sonda os corações, quando Ele olha para dentro de nós, quando Ele olha para dentro de você, quando Ele olha para dentro de Rodrigo, Ele fala, eu conheço você, eu sei que tem colocado na sua vida, eu sei que está dentro de você, eu plantei isto, eu tenho preparado você, eu tenho forjado você, porque eu tenho uma grande obra para contigo. E Ele fala para você, tu és um valente guerreiro do Senhor. Tu és um valente guerreiro do Senhor. Ah, Senhor, mas está tudo difícil aqui, está tudo acabado, está tudo destruído. Mas foi o Senhor que falou, irmãos. Eu sou contigo, varão valoroso. Então Gideão pergunta, mas Senhor, o Senhor é conosco mesmo? Mas é isso tudo aí que está acontecendo. Essas aflições, essas tribulações, essas dificuldades. O que é feito das suas maravilhas? Eu ouvi meus pais falando que o Senhor fez coisas maravilhosas, mas eu só ouvi. Mas o Senhor fala com ele, eu sou contigo. E o Senhor fala com você, eu sou contigo. Aí você fala para o seu irmão aí, Deus é contigo. Mas ele fala, mas o povo está desamparado, Senhor. Nosso povo está desamparado. O Senhor nos deu na mão dos midianitas. Mas ele ainda não estava entendendo que ele estava na mão dos midianitas porque o povo tinha desobedecido. Mas o povo tinha clamado. Mas agora Deus vai reverter a situação deles. Assim como Deus tem revertido as situações de muitas pessoas que têm passado por lutas, dificuldade, tribulação. Então o Senhor olha para ele e disse, vai na tua força. Vai na tua força, mas você vê que ele está ali com o espírito meio melindroso, amedrontado, mas o Senhor fala, vai nesta tua força. Irmão, como está o nível de força em você? O título para você, o fraco com o Senhor é forte. Ouviu? O fraco com o Senhor é forte. De novo, o fraco com o Senhor é forte. Não importa, querida, a força que você tem, mas se você estiver com o Senhor verdadeiramente, não importa a força que você tem, mas se o Senhor estiver contigo, você é um vencedor. Se o Senhor estiver contigo, você vai vencer. Se o Senhor estiver contigo, o mar está ali, mas você vai começar a andar e ele vai se abrir, irmãos. O que vai fazer a diferença não é quanto de força nós temos, mas é se o Senhor está contigo ou não. Se o Senhor faz parte da nossa vida ou não, isso faz a diferença. Então o Senhor está dizendo para ele, vai nesta tua força, mas ele está falando, puxa, que força que eu tenho? Que força que eu tenho? Eu não vejo em mim força alguma. A minha família é a menor família. A minha família é a mais pobre. Eu sou, de repente, o zero à esquerda. Eu não tenho força. Mas o Senhor está falando, vai nessa tua força. Livra Israel. Qual o inimigo que tem levantado contra você, irmão? Quais são os inimigos que tem levantado contra a sua vida? Vai nessa tua força. Ah, mas eu não tenho força. O Senhor falou, vai nessa tua força e livra Israel.
Mas aí o Senhor fala mais um pouquinho. Não estou te enviando? Irmãos, quando o Senhor nos envia, quando o Senhor nos vocaciona, quando o Senhor nos capacita, não sei como vai ser, mas a verdade é que a gente vai chegar ao destino que Ele está nos enviando se a gente obedecer. Se Ele fala para você, meu irmão, vai nessa tua força, vai e faça isto, vai e faça aquilo, se você obedecer, se você for, a vitória vai chegar, porque Ele é Deus. Ele não é homem para mentir. Quando Ele fala, olha, eu vou te conceder vitória, e vai mesmo. Deus não mente, irmãos. Deus é fiel, um dos atributos divinos é a fidelidade de Deus. Deus é fiel, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Se Ele fala para Gideão, Gideão, vai na sua força, Gideão, vai nessa força, Gideão, livre Israel, porque eu estou te enviando, Gideão. E ele se questiona, puxa, mas vai mesmo? Às vezes a gente fica assim, né? Será que essa luta é para a gente brigar mesmo? Então o Senhor fala para ele o seguinte, no versículo 16. E o Senhor lhe disse, aí vem o refrigério, porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Entendeu o mistério aqui, irmãos? O Senhor está falando para ele, olha, eu hei de ser contigo. Você vai colocar a cara lá, mas quem vai guerrear sou eu. Você vai para esta batalha, mas quem vai trazer a vitória sou eu. Você vai para esta tribulação, você vai passar por esta luta, mas eu estou presente. E quando Deus está presente, a vitória é garantida, irmãos. Então Gideão faz prova do Senhor. Senhor, se tu é o Senhor mesmo que está falando, eu quero um sinal. Gideão é um homem que, ele é difícil, né, de convencer esse homem, né, pastor? Ele chega, ó, Senhor, se o Senhor vai me conceder vitória, espera um pouco. Eu vou preparar uma oferta para o Senhor. Agora pensa, a prova que ele faz com o anjo do Senhor. Só que o anjo do Senhor aqui, irmãos, é o próprio Senhor. É uma teofania. É uma manifestação visível de Deus, é o próprio Deus se manifestando para ele. Alguns estudiosos vão dizer que é o próprio Senhor Jesus aparecendo para ele lá no Velho Testamento. Então ele fala assim, olha, se o Senhor vai me conceder essa vitória, espere que eu vou trazer um presente para você. Então ele vai lá, pega um cabrito, imagina isso, ele vai matar o cabrito, vai tirar o pelame do cabrito, vai preparar, não sei se foi cozido, se foi assado, vai preparar pão para trazer para o anjo do Senhor. E ele foi preparar, e quando ele voltou, o anjo do Senhor estava ali aguardando, irmãos. Então o Senhor quer dizer o seguinte, olha, quando Deus nos chama, quando Deus nos vocaciona, você vai preparar a sua adoração para Ele, Ele vai estar ali esperando você oferecer para Ele a sua adoração, irmãos. Quando o Senhor se manifesta, Ele espera de você uma reação. Ele falou, olha, eu vou preparar um presente para o Senhor. Se o Senhor me aguardar, eu vou ter certeza que a vitória é garantida. E quando Ele volta com cabrito, quando Ele volta com pão, quando Ele volta com caldo para oferecer ao Senhor, quem está aguardando Ele? O Senhor. O Senhor é contigo. Mas qual presente você está trazendo para o Senhor? O Senhor é contigo. O Senhor vai te dar vitória. Mas qual o seu nível de intimidade com Ele? Qual o seu nível de entrega para com Ele? O que você vai oferecer para Ele? Gideão trouxe uma oferta para o Senhor. E o Senhor fala para ele, olha, derrame esta oferta sobre esta pedra. Ele colocou sobre aquele altar ali. E o Senhor toca com um cajado. E sai fogo. E consome tudo aquilo. E ele desaparece. Aí ele grita, ai meu Deus, eu vi o Senhor. E o Senhor fala, não temas. Não morrerás, porque eu sou contigo. Apenas me obedeça, faça
o que eu te mandei. E ele construiu um altar ali, irmãos. E aquele altar foi chamado por ele deu nome àquele altar, Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. Só que Jeová Shalom é mais do que paz, o Senhor é um tudo para mim. Jeová Shalom que significa dizer que Deus vai me suprir em todas as situações, ou seja, o Senhor está dizendo para ele, olha, a vitória é garantida, você vai ter sucesso naquilo pelo qual eu te designei. Onde você for, onde você pisar, você será bem sucedido. E o Senhor fala com ele, né, irmãos? Fala para ele o seguinte, olha, meu camarada, faça um altar para mim, outro altar agora. Só que eu quero que você faça o altar, você vai lá e vai destruir os altares do seu pai, os postes do seu pai, que o pai dele adorava Baal. A história dele começa com o pai adorando ao inimigo. E diz que ele foi lá, de noite, com medo da família, com medo do pai, destruiu tudo, montou um altar, imolou um boi e sacrificou ao Senhor como Deus mandou. E no dia seguinte a população ficou enfurecida com ele e falou, quem é que fez isso? Aí começaram a investigar, foi o filho de quem? Joás. Aí eles queriam matar o rapaz. Olha, destruiu o altar de Baal. Ele estava quebrando, irmãos, a ligação com o passado, com a idolatria, com as coisas que desagradavam o Senhor, porque ele sabia que o povo está naquela situação por causa do pecado. Eles tinham abandonado o Senhor e muitos deles estavam se curvando a Baal, inclusive a sua família. Então o que ele faz? Puxa, então eu vou começar pela minha casa. E foi lá e quebrou tudo. E quando eles vieram falar com o pai dele, olha, quebraram isso aqui, foi seu filho, vamos pegar ele, vamos acabar com ele. Ele fala assim, olha, vocês vão ficar enfurecidos por causa de Baal? Seja Deus que ele mesmo lute por si. Deixa o rapaz em paz. Se Baal é Deus, que ele lute por si mesmo. Então ali eles começaram a ver que Deus já estava quebrando ali altares malignos, altares que não agradavam o Senhor. Então ele está ali sendo usado por Deus para restaurar sua casa, para restaurar sua família. A sua família estava encurvando a deuses estranhos, mas ali Deus está dando a eles oportunidade de restauração. E ele faz justamente o que Deus orienta para fazer, irmãos. E os demais? E os 120 mil inimigos que eles tinham que enfrentar? Estavam ali ainda. Mas nós conhecemos o final da história. Nós sabemos que ele foi enfrentar o exército inimigo com quantas pessoas? Quantas? Ia enfrentar 120 mil pessoas com 300 homens, irmãos. Quem faz isso, irmãos? Quem? O nosso Deus. Tinha 32 mil homens em Israel para lutar, separado por ele. Ele tocou a trombeta e 32 mil homens apareceram para guerrear. Então Deus fala, olha, vocês ouviram na pregação de ontem, quem é medroso, sai. Foram quantos? 20 mil. 22 mil. Bom. Quantos sobraram? 10 mil. Aí o Senhor falou, olha, ainda tem muita gente. Mas vocês já pensaram por que Deus falou isso para ele? Deus queria mostrar para Gideão o seguinte, meu filho, tem muita gente para lutar. Se você vencer essa batalha, você vai dizer o seguinte, foi as minhas mãos que fez isso. Foi a minha força que me concedeu vitória. O próprio Deus fala assim, olha, para que não diga, foi
por minha própria força que alcancei essa vitória. Ou seja, ele falou, vai na sua força, mas Deus está ensinando para ele, olha, você é fraco, você é pequeno, você não pode nada, mas eu contigo vou conceder a vitória, e vou te mostrar mais, não precisa dos 32 mil, você só vai precisar de 300, e mesmo assim, eles não vão lutar. Porque o próprio Senhor lutou a batalha de Gideão, irmãos. Ele não precisou usar a espada dele, porque o Senhor guerreou por ele. O Senhor concedeu vitória. Isso é ilógico na nossa matemática, 300 homens enfrentar 120 mil homens. Imagina isso, uma guerra com 300 homens enfrentando 120 mil homens. Irmãos, humanamente falando é impossível, mas quando o Senhor está conosco, todas as coisas são possíveis, porque Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele pode todas as coisas, não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho do seu problema, não importa, porque se o Senhor estiver contigo, Ele vai te conceder vitória. O fraco com o Senhor é forte. O fraco com o Senhor é vencedor. A palavra de Deus vai dizer assim para a gente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força está nele. Não é pela força do braço, não é pelo nosso intelecto, não é pela nossa capacidade, mas é pelo Espírito do Senhor. Amém, irmãos? Você é vencedor? Você está forte? Amém. Fortalecidos na força do Senhor. Então, queridos, a grande jogada aqui, o grande segredo, é se Deus faz parte da sua vida ou não. Tem pessoas que vêm para a igreja e vai para casa dia após dia. Em nenhum momento elas abrem o coração para ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Gideão ouvia falar de Deus, mas ele não conhecia Deus pessoalmente, até que o Senhor se revelou para ele. Então, o segredo da vitória de Gideão é que Deus se revelou pessoalmente para ele. É necessário que eu e você conheça a Deus pessoalmente, é necessário que eu e você tenha conhecimento de Deus. A palavra de Deus vai dizer que a vida eterna é essa, que conheço a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que vai dar vitória é se eu e você tem intimidade com Deus ou não, assim como Gideão passou a conhecer a Deus. Só que quando eu e você conhecem a Deus, irmãos, de verdade, quando nós temos um encontro com o Senhor, a nossa vida é transformada. E agora para vocês, homens, Deus chamou cada um de vocês, sim ou não? Vocês lembram que quando Deus criou o homem, Deus deu uma ordem para o homem. Em Gênesis 1:26 vai dizer assim, olha, domine, governe sobre todas as coisas criadas. Só que nos nossos dias, irmãos, nós temos tido uma enxurrada de informações, de notícias, que os homens têm tido medo de ser homem. Se perguntar para as pessoas no meio de uma multidão, falar, você é homem? Sou. Deus, quando criou o homem, falou, olha, domine sobre todas as coisas. Deus deu ao homem a capacidade de governo, e muitos homens estão esquecendo disso. Por quê? Porque estão se afastando do Senhor, e aqueles que conhecem o Senhor não têm assumido que Deus o levantou como autoridade constituída por Ele. Davi, o rei Davi, quando estava velho, estava passando o bastão para o seu filho Salomão. Os homens sabem disso. O que Davi falou para ele? Para Salomão: esforça-te e sê homem. É tempo de um homem lembrar que Deus o constituiu como autoridade para governo, para liderar a sua casa, a sua família, exercer a autoridade divina que está sobre a sua vida. E muitos de nós temos aberto mão
dessa missão que Deus tem confiado a cada um de nós. Tem homens que parecem, quer usar uma expressão com o pastor Sérgio, não vou usar não. Tem homens que têm medo de dizer que é homem. Pastor Carlos até olhou, né, pastor? Então a palavra de Davi é: homem, seja homem. Não tenha medo de dizer que você é homem. Não tenha medo de dizer que Deus te constituiu como líder na sua casa, na sua família. Isso é tão sério, irmãos, que uma das qualidades de um líder é que ele governe bem a sua casa. E nós precisamos resgatar o governo em nossas casas, porque há casas que as coisas inverteram por causa de alguns ensinamentos que vêm do inferno. Algumas mulheres agora são os maridos e os maridos são as mulheres. Está repreendido em nome de Jesus, irmãos. Seja um líder na sua casa, dê a palavra final, deixa Deus te usar como liderança em sua casa. Não estou falando para você ser autoritário na sua casa, mas estou falando para você: seja homem em nome de Jesus, exerça seu chamado, exerça sua autoridade, exerça sua liderança sobre sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre a sua esposa. Tem homens que não sabem falar não para a mulher, e não sabem falar não para os seus filhos. Mas quando a gente tem um encontro com Deus, a gente precisa buscar nele essa essência que somos governo, somos liderança. Por mais que o mundo aí fora tente desmentir e fazer o contrário. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aí vai dizer que a mulher esteja debaixo de cobertura. Aí ele fala assim: por causa dos anjos. É um princípio espiritual quando a mulher não se submete à autoridade constituída por Deus em seu lar. Ela está sujeita à manifestação e atuação de seres malignos. Sabe por que Eva comeu o fruto? Porque Adão deveria exercer autoridade sobre ela e falar: olha, Eva, você comeu deste fruto, não vou comer. E se ele estivesse dando cobertura a ela, ele teria repreendido Satanás antes dela comer do fruto. Precisamos restaurar a nossa autoridade em nossos lares. Precisamos restaurar a voz profética em nossos lares também. Porque quando Gideão pegou a corneta, junto com os 300 homens, e começaram a tocar, e os irmãos sabem que a trombeta, a adoração, navega no mundo profético. Então eu quero dizer para você, pai e mãe, vocês têm autoridade sobre seus filhos, vocês têm poder de Deus para profetizar sobre eles. Quando você perceber que as coisas não estão indo bem, você pode dizer: em nome de Jesus, eu repreendo isso. Em nome de Jesus, o Senhor me concedeu este filho para cuidar dele, e eu não permito que as forças do mal dominem meus filhos. Exerça sua autoridade, pai. Exerça sua autoridade, mãe, em nome de Jesus. Uma vez eu ouvi um testemunho de um menino que tinha morrido, estava no céu, ele não queria voltar. O Senhor falou: você vai ter que voltar. Ele falou: mas está tão bom aqui, não quero voltar. Aí o Senhor abre uma cortina e mostra o pai dele orando por ele. E o pai orava assim: eu não admito perdê-lo, eu quero ele de volta. E Jesus falou para ele assim: seu pai é autoridade sobre você, por isso você vai voltar. Então, pai, não abra mão da autoridade que está sobre sua vida, não abra mão da voz profética que você é. Então profetiza na vida do seu filho as bênçãos do Senhor. Não use a sua língua para maltratá-lo, não use a sua língua para maldizê-lo, mas profetize que ele será um grande homem de Deus, será usado poderosamente nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Homens, mais uma vez, restaure o sacerdócio na sua casa. Quando Gideão construiu o altar para oferecer a Deus
a sua oferta, ele estava exercendo o ofício de um sacerdote. E nós, como sacerdote do Senhor, precisamos conduzir a nossa família à presença de Deus. Precisamos interceder pela nossa família. Precisamos apresentar a Deus a nossa família. Pegar a nossa família e levar à presença de Deus. Aqui está meu filho, aqui está minha esposa, são teus. Ajude-me a cuidar deles. Ajude a mostrar a tua vontade para eles. Ajude a ensiná-los a andarem nos teus caminhos. Assim como o sacerdote leva as pessoas a Deus, o profeta traz Deus às pessoas. E nós, como homens do Senhor, instrumento de Deus, somos autoridade para trazer Deus à nossa família e para apresentar a nossa família ao nosso Senhor, para exercer a autoridade divina que está sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Nesses dias que nós estamos vivendo, as coisas estão ficando cada vez mais complicadas. E é necessário que a gente, pela palavra do Senhor, pela orientação da palavra de Deus, nós nos posicionemos segundo a palavra de Deus. Se você deseja ter uma família abençoada, se você deseja ter uma família na presença do Senhor, exerça a sua autoridade, exerça o seu sacerdócio, exerça a sua chamada profética e profetize sobre a sua casa, para que todo jugo, para que toda cadeia, para que todas as dificuldades caiam por terra, em nome de Jesus. Fazendo assim, irmãos, seremos abençoados pelo Senhor. Então, ouça a voz do Senhor, vai nesta tua força, livra sua família, livra aqueles que Deus tem confiado a você. Não te enviei eu, obedeça à voz do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.